Olá, eu sou o pregador Rodrigo Balbino e eu venho mais uma vez, por intermédio desse livro, compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós estudaremos um tema: o homem é comparado ao animal? Mas antes, curte, inscreva no meu canal, pregador Rodrigo Balbino, compartilha e comenta. Deus vai te abençoar poderosamente. Segundo a visão mortalista, para defender de que após a morte a alma deixa de existir e ela só volta a existir após a ressurreição. Mas nós, como imortalistas, à luz da Bíblia, cremos com toda a convicção que quando o justo, o cristão, morre, o seu corpo vai para o pó, aguardar a ressurreição, porque a Bíblia não fala a ressurreição da alma, a Bíblia fala a ressurreição do corpo, mas a sua alma se encontra em Deus. Mas, na visão mortalista, para defender a sua teologia, eles baseiam nesse texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19, que vai falar bem assim: o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vontade dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Gente, eu quero voltar a tocar naquele vídeo anterior que eu falei sobre a visão de Salomão, a perspectiva de Salomão de escrever esse texto. Em que sentido Salomão está se referindo sobre essas palavras? Todos nós sabemos, irmãos, que o nome, o livro Eclesiastes no hebraico, é Kole, que significa assembleia. Termo mais próximo, pregador. E a visão que Salomão teve, eu falei no vídeo passado, foi uma visão que acontece debaixo do sol, não além do sol, o que sucede aqui na terra. A comparação que Salomão está fazendo entre o homem e os animais é a sua responsabilidade aqui na terra, a sua trajetória aqui na terra. Quando o homem morre, irmão, ele não vai voltar mais para essa terra. O seu amor, o seu ódio, a sua recompensa ficou. A sua memória está sobre o esquecimento, seu corpo. Mas a sua alma continua viva em Deus. Qual o ponto de referência, Rodrigo? Lembra quando Jesus falou para o ladrão? Jesus falou assim, ó. O ladrão falou bem assim: lembra de mim quando tu entrares. A perspectiva do ladrão futura. Quando tu entrares. E Jesus respondeu: não é quando eu entrar, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Bom, a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Texto, revelação que não está clara no Antigo Testamento, ela é mostrada mais no Novo Testamento. Por exemplo, Salomão não teve a visão que Paulo teve sobre o arrebatamento. Salomão não teve a revelação, não é escrito na Bíblia sobre a condenação eterna do ímpio. Enfim, são várias coisas, mas não vou tomar muito tempo por causa do horário. Mas deixa eu dizer algo de Deus. Eu vou provar na Bíblia que não é nesse sentido, após a morte, que o homem é igual aos animais. Não é essa visão que Salomão teve. A visão que Salomão teve é quanto o homem, após a morte, ele deixa de existir aqui na terra. Ele não volta mais, assim como o animal também. Eu vou provar na Bíblia que os animais, que o homem não é igual aos animais. Onde você pode provar isso, Rodrigo? Irmão, te prepara. São vários textos bíblicos e eu quero que você medita comigo. Por exemplo, os animais não receberam o sopro divino, direto do Criador, como o homem recebeu. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus não formou o espírito dos animais dentro deles, mas no homem. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Os animais não foram feitos
imagem e semelhança de Deus. Me mostra um texto na Bíblia que Deus fez animal, que Deus fez os animais segundo a sua imagem e a sua semelhança. Não, no homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Os animais não possuem uma vida consciente. Romanos capítulo 12, versículo 2. E sim um homem. Os animais não possuem uma alma imortal como o homem possui. Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus, no Sermão do Monte, deixou claro que nós estamos em vontade sobre os animais. Lembra lá que ele fala? Que a nossa vida é muito mais valiosa do que os animais? Cristo não morreu pelos animais. João capítulo 3, versículo 16. Cristo morreu por nós. Não há promessa de ressurreição para os animais, como há para os homens. Daniel capítulo 12, versículo 2. Nenhum texto na Bíblia vai dizer que os animais aguardam a ressurreição, e sim o homem. Não há promessa de glorificação, do corpo para os animais. Me mostra um texto na Bíblia, não há. Mas sim para o justo, para a igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao versículo 54. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 18. Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21. Essa revelação Salomão não teve, e sim o apóstolo Paulo. E o último. Somente os homens receberão a recompensa, e não os animais. Daniel capítulo 12, versículo 2. Mateus capítulo 25, versículo 46. Então fica claro, meus queridos, o objetivo desse vídeo aqui é compartilhar, expressar a defesa da fé. Não é nessa visão que Salomão teve após a morte que o homem é comparado ao animal. Não é. É a vida concernente aqui na terra. Observamos a diferença entre nós para os animais? Há diferença sim. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.